Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui no nosso curso EBD Avançada. Estamos estudando a introdução à Bíblia, ou seja, introdução bíblica. Uma disciplina extremamente importante, uma disciplina que, como nós vimos, a importância do seu estudo tem a ver com questões históricas, onde nós fizemos considerações iniciais. As minhas aulas têm sido de forma muito básicas, de forma simples, colocadas de forma paulatina, para facilitar a compreensão de alguns irmãos que talvez tenham dificuldade, de um raciocínio mais veloz no que diz respeito à teologia. Então, nós vamos continuar aqui estudando esse texto. Como dizia, nós estávamos vendo questões históricas relacionadas ao iluminismo, relacionados à Renascença, e o porquê se estudar as Escrituras. A grande questão que nós vimos nessa introdução foi percebermos como passou a se dar a importância do estudo das Escrituras. Então, a gente, antes desses períodos, pouco questionamento se fazia. A Bíblia era restrita à igreja, restrita aos bispos, poucos padres, alguns nem ler sabiam, mas assim, enfim, restrito aos padres, aos bispos, e as pessoas não tinham digamos, não é que não tinham interesse, mas eles não tinham essa percepção clara de que deveriam examinar as Escrituras. Com a Reforma Protestante, vem o princípio e o valor, máximo de exame das Escrituras, de buscar nas Escrituras, de entender as Escrituras, o princípio de sola Scriptura, de que nas Escrituras nós encontramos palavras de Deus. Logo, passou-se a dar muita importância a essa questão de estudar as Escrituras. Hoje, nós vamos dar início à questão da introdução bíblica, começando por perceber aquilo que na unidade 2 da primeira apostila, Introdução Bíblica, se fala como introdução bíblica. Primeira coisa é a terminologia Bíblia. Lá em Mateus começa o texto dizendo livro da geração de Jesus. A palavra livro, no grego koine, é biblion e biblia. Isso são palavras e terminologias gregas. São terminologias que são referência a um texto, referência a um livro, A palavra biblion está... a palavra biblia e a palavra biblion está no singular e a palavra biblia está no plural. Por isso nós temos, e por isso foi dado o nome a essa coleção de livros que nós temos nas mãos, Bíblia. Isso é muito interessante para a gente entender que o nome Bíblia é um conceito de livros que se dá e que nós temos, que se dá ao texto que nós temos nas mãos, ou aos textos, melhor dizendo. Então nós temos aí os nomes que são dados à Bíblia. Isso são coisas que vocês devem avaliar e ler em casa na apostila: Palavra de Deus, Sagradas Letras, Escrituras Sagradas, a Lei, Oráculos de Deus, Livros do Senhor, Testemunhos, Decretos, Juízo, Mandamento e Preceitos. Tá bom? Logo, você examine isso e veja isso em casa com muito cuidado. Na unidade 3, fala sobre a história da Bíblia. Eu não quero aqui, e a própria apostila é muito simples nesse critério, Eu não quero aqui fazer com que a gente se aprofunde demais na questão da história da Bíblia, mas minimamente perceber essa história de uma forma simples, para a gente ter em mente aquilo que a gente precisa saber no exame das Escrituras, Começa o texto aí dizendo que a necessidade de se comunicar com o homem de uma forma efetiva e definitiva levou Deus a estabelecer registros escritos que ficassem para posteridade. Eu diria que a gente poderia dizer isso de uma outra forma, Na verdade, os homens sempre tiveram como que prática histórica registrar a sua história. E Deus se utilizou disso para que ficasse registrado para a posteridade experiências, palavras,
vivências e para que todos nós pudéssemos ter acesso à fé dos antepassados. Isso é muito importante porque, como diz aqui, a compreensão das Escrituras Sagradas, sem dúvida, é um elemento dos mais poderosos na construção de uma fé sadia. Mais do que ler a Bíblia, anualmente, como nós temos incentivado na nossa igreja, mais do que ler a Bíblia 3 vezes, 10 vezes ao ano, o estudo das Escrituras e ter esses livros nas nossas mãos faz com que nós possamos, digamos, ter um poderoso instrumento. Mas compreender esse poderoso instrumento é algo fundamental. Os irmãos vão ver que no nosso desenvolvimento, e quando nós chegarmos lá no estudo do Novo Testamento, nós vamos dizer coisas muito simples que uma análise teológica do texto faz a gente, por exemplo, escolher um texto como base de fé e descartar um outro texto por se encontrar num outro contexto, num outro momento, e já ser um texto que nós consideramos de uma velha aliança, de um velho testamento. Tá? Assim como nós sabemos que um testamento, quando ele é escrito, ele tem validade, mas se é escrito um outro testamento, o testamento anterior, ele é história, mas perde a validade. Então nós temos o Velho e o Novo Testamento. É um princípio muito interessante. Então, compreender as Escrituras é algo fundamental. Deus, com certeza, digamos, a história, a forma como as coisas aconteceram, na verdade, tudo isso influenciou para que nós pudéssemos ter um texto escrito nas nossas mãos. Várias alternativas Deus se utilizou, né? Deus apareceu a Abraão, Deus enviou anjo, isso de diversas formas. Algumas pessoas tiveram sonhos, né? As chamadas revelações, as chamadas, enfim, todas essas coisas foram experiências que às vezes elas eram narradas de forma oral. Mas você percebe que essas experiências estão muito vulneráveis. Não que não sejam o bastante, mas são vulneráveis. Porque são experiências que ficam muito soltas. Em culturas antigas, que a tradição oral era valorizada, era muito mais útil. Na nossa cultura, por exemplo, né, a gente não dá muito valor à tradição oral. Logo, faz-se necessário, na história da humanidade, ter esse registro e, tendo esse registro, compreendê-lo. Compreendê-lo para que a gente possa, de fato, ter uma fé sadia. Todos os veículos, né, sofriam de algum tipo de limitação, de deficiência, etc, etc, etc. Então, todos esses fatores que nós podemos dizer, tudo isso conspirou favoravelmente para a produção do texto sagrado, conforme a propositiva divina esclarecida pelo apóstolo Pedro em uma de suas cartas. O apóstolo Pedro, deixa eu abrir aqui, ele diz assim em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha só, 1 Pedro, deixa eu abrir aqui, devia ter deixado aberto já, mas não abri, agora é fácil achar aqui. Vamos lá, opa, chegando. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha como é que diz o texto sagrado para nós. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês... ali, 1 Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Pedro dando valor, dando de fato, colocando no lugar correto a produção de um texto, de uma fala e de algo que estivesse diante de nós. É claro que ele fala aqui muito do Velho Testamento, que é a escritura que eles tinham nas mãos, mas ele tem a noção de que Deus
coordenou, de que Deus dirigiu, que a sua vontade produziu isso para que chegasse até nós. Tá? Nessa mesma unidade, nós falamos, e tem na apostila, em como entender as Escrituras. Essa é uma questão interessante. Aí a gente vai dar aqui, só para a gente iniciar e entender o valor do texto em si, a gente vai dar aqui algumas questões, alguns pontos interessantes para a gente poder ter indícios de como entender as Escrituras, tá? Nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, como nós já lemos, né? E não é de particular elucidação, como diz Pedro. Tá? Na versão que eu li, diz que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram de Deus movido pelo Espírito Santo. Quando nós lemos o versículo 20, diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Essa é a questão que eu queria pegar aqui. Quando nós lemos nesse texto essa questão, e de que as pessoas foram movidas pelo Espírito para registrar, e esse texto chegou até nós, nós temos um grande desafio, que é o que nós falávamos: ler as Escrituras de maneira produtiva, eficiente, entendendo que é a palavra de Deus, que a vontade de Deus está chegando até nós também pelas Escrituras, mas que ela não é de elucidação e de interpretação pessoal. O Jairo, na sua cabeça brilhante, não pode achar que ele sozinho vai dizer a interpretação da Bíblia da forma mais correta possível. Por isso, às vezes, quando nós falamos de Escritura, ou quando nós damos aula, nós estamos falando de uma cadeia histórica de interpretações bíblicas, de pessoas que se dedicaram no passado. Nós usamos, por exemplo, determinados estudiosos, historiadores, compreendendo que a Escritura não é de particular elucidação. Tá? É um grande desafio e que nós estamos posto diante dele hoje. E a gente precisa tomar todo o cuidado, tá bom? Então eu proponho aqui 3 maneiras de nós, a princípio, existem muito mais, tá? Mas a princípio nós podermos entender as Escrituras. A primeira maneira que Pedro vai dizer para a gente, em primeiro lugar, é a partir do autor. Ou seja, quem é o autor das Escrituras? Claro que nós temos a consciência que foram mais de 40 autores, tá? Em tempos diferentes, que escreveram as Escrituras. Óbvio, supervisionados pelo Espírito Santo. É um conceito que a gente vai ver na frente, de inspiração. Então, eles falaram inspirados por Deus. Pedro está dizendo, de uma forma muito simples, que Deus, de fato, é aquele que, segundo a sua vontade, fez produzir as Escrituras. Logo, nós conhecemos e interpretamos as Escrituras a partir do autor. Deus, abre aspas, é o autor, fecha aspas, tá? É o idealizador, é o mentor. Isso falando de uma forma poética, tá bom? A palavra é dele e não de homens. Aí nós concordamos 100%. Nenhuma profecia nasceu do coração do homem. Então a gente precisa ter proximidade com Deus, intimidade com Deus, buscar a Deus, pois a compreensão das Escrituras é a partir do seu próprio autor. Logo, o primeiro passo para entender as Escrituras é conhecer o autor. Isso é fundamental, tá? A Bíblia, ela não é... E existem textos, por exemplo, que não são possíveis interpretações únicas. Então existem interpretações possíveis, diversas, uma vez que nós estamos muito distantes do texto, e aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem de conhecer Deus e entender que a gente tem que se colocar em humildade diante do texto para que a gente possa entendê-lo. Quando nós falamos sobre isso, né, nós precisamos dizer que minuciosamente a compreensão das Escrituras parte de um princípio de fé em Deus.
Muita gente estuda a Escritura, estuda a Bíblia por várias questões, por vários fatores. Mas para nós, o que é fundamental é a fé. Tem textos que nós podemos olhar e falar assim, poxa, cara, difícil de entender. Como é que isso pode ter sido real? A fé é aquilo que não nega a complexidade do texto, tá? Mas a fé faz a gente buscar argumentos para a gente poder compreender aquilo que nós cremos. Não sei se eu me fiz entender. A fé é uma base que não é cega. Ah, se Deus disse é isso mesmo. Não, não é isso. Bem, eu creio que Deus tenha dito. Logo, procuro compreender. Tá bom? Na filosofia, nós tratamos, às vezes, a dúvida como algo fundamental. Existem dois tipos de dúvida. Na filosofia, existe a dúvida metódica e a dúvida sistemática. O que é a dúvida sistemática? A dúvida sistemática é uma pessoa que diz, eu não creio, não compreendo e não quero compreender, não me preocupo com isso. Então, a pessoa ela vai sempre questionar qualquer tipo de argumento, porque ela simplesmente não quer. A dúvida metódica é aquele que mesmo tendo, que mesmo crendo, mesmo sendo um crente e tal, ele tem dúvidas e ele busca um método, um jeito de compreender. Tá bom? Que fique isso bem claro para todos nós. Em segundo lugar, nós podemos compreender as Escrituras, segundo o verso 21 de Pedro, a partir do conteúdo profético. Tá? O apóstolo Pedro diz no 21 que a profecia não foi feita por vontade humana, mas homens falaram inspirados. Então a gente tem todo o escopo profético, todos os profetas, para que possam nos indicar determinados caminhos. Ou seja, a Bíblia é compreendida como um todo. Não adianta, a Bíblia diz, isso não quer dizer nada. Quando a Bíblia diz, ou essa fala, a Bíblia diz, tem que ser seguida por uma compreensão do todo. Tá bom? O conteúdo da Bíblia é coerente e proposital. Ponto. Tá? Então não precisamos ter incoerências. Pessoalmente, a gente pode falar de algumas questões na Bíblia que podem parecer incoerentes, mas que ao olharmos no todo, nós interpretamos aquela parte de uma forma a ser coerente. Por exemplo, quando foi traduzido o texto de Gênesis lá em Noé, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Poxa, Deus não pode se arrepender porque ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Logo, ele não tem como se arrepender do que fizera. É óbvio que lá no hebraico a ideia seria de uma tristeza profunda, mas foi traduzido lá atrás como arrependeu-se Deus, e aí trouxe uma certa confusão. Então, quando nós olhamos o todo da Bíblia, Deus não pode se arrepender. A gente olha para aquele texto com mais cuidado, tá bom? Para interpretá-lo de forma correta. A mensagem profética é verificada ao longo de toda a Bíblia, de tal forma que qualquer ensinamento que gere contradição não pertence ao texto bíblico. Inclusive, foi um desses elementos que foram usados na compreensão e no fechamento do cânon nos primeiros séculos da igreja. Tá bom? O conteúdo da Bíblia ensina uma doutrina que mostra um Deus puro, santo, imutável e eterno. Qualquer ensinamento que mude o caráter de Deus não pertence ao cânon bíblico, e aí a gente pode ir vendo tudo isso. Tá bom? Em terceiro lugar, a partir de sua experiência de fé. A Bíblia é compreendida também pela sua experiência de fé. Lembra que Paulo, quando ia pregar, contava seu testemunho? Dizia, olha, eu fui isso, eu fiz aquilo, etc, etc. Quando nós falamos sobre isso, né, a gente precisa entender o seguinte, o texto bíblico deve ser aplicado à nossa experiência de fé. O texto bíblico é um texto estático, um texto não estático, mas um texto fixo, um texto que está escrito, que não é mudado, porém ele é aplicável às experiências, à vida, ao cotidiano, e isso é muito importante de se avaliar.
Quando eu digo sobre isso, tá? Não devemos apenas lê-lo e compreendê-lo para que possamos explicar teoricamente alguma coisa. Precisamos ler e compreender para aplicar na existência, na vivência. A Bíblia é compreendida assim. É mais ou menos compreender e praticar. Compreender e praticar. Às vezes até praticar e depois compreender. Jesus dizia assim como o Pai me enviou, envie vocês. Ele ensinava e dizia, vão lá e façam. Vão de 2 em 2. Então Jesus dava teoria e prática. Às vezes eles faziam a prática e voltavam sem entender. E Jesus explicava a teoria depois da prática. Jesus, por que a gente foi e aconteceu isso, isso, isso? Aí Jesus, olha, assim. Tá bom? Então essa parte a gente precisa entender como é importante. A parte 4 diz sobre as línguas hebraicas, e aqui é muito interessante, porque nós temos 2 textos, né? Mais geral, dizendo assim, são diversos textos, claro, mas nós temos 2 unidades, vamos dizer assim, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, prioritariamente. Alguns textos em aramaico. Aramaico é uma linguagem mais popular do hebraico, né? O hebraico é escrito de forma quadrática, são caracteres mais fixos, parecidos, como não tem muito a ver, mas é só para a gente ter uma ideia, é como se fosse a letra de forma brasileira, ok? E já o aramaico é uma escrita mais popular, mais cursiva. Então, a maioria dos textos foram em hebraico, algumas partes em aramaico. Então, a gente diz, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, tá? Esse hebraico que ainda é vivo hoje, que ainda se fala hoje, que ainda se pode estudar e se praticar hoje. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. O grego não é o grego moderno, nem o grego clássico, nem o grego antigo, tá? Especificamente, o grego escolhido para escrever o Novo Testamento que os autores utilizaram foi o grego koiné. Grego koiné. O grego koiné é um grego popular. Na época existia o grego, né, usado pelos filósofos, usado pela academia, vamos dizer assim, mas eles escolheram uma linguagem mais popular, mais simples, para escrever o Novo Testamento, tá? É preciso dizer que quando a gente diz assim, segundo os originais, essa fala ela é inconsistente, porque não existe nenhum original hoje em dia. O que nós temos é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Tá? Os textos originais se perderam, deterioraram, eram escritos em papiros, eram escritos em um coro, enfim, não existem textos originais das Sagradas Escrituras que nós estamos falando, ok? Isso é preciso ser dito. Quando nós usamos a expressão segundo os originais, nós estamos falando de cópias. Então, pastor, como é que as pessoas utilizaram ou utilizam para a tradução da Bíblia? Eles fazem escolhas dos melhores textos. Então, tem diversos textos. Vamos dar um exemplo aqui, uma suposição, tá bom? Tem vários textos de Mateus. Qual é o melhor texto? Eles pegam o melhor texto de Mateus. Via de regra, os mais antigos são mais utilizados, porque estão mais próximos do texto original. Tá? Eu não sei quantos de vocês lembram, mas aquele achado dos manuscritos de Qumran, quando um jovem pastoreava um rebanho, o rebanho se perdeu, possivelmente teria entrado em umas cavernas. Esse jovem, com medo de entrar na caverna e ter algum bicho e tal, jogou pedra, né, para ver se os animais, as cabras do seu pai estivessem lá dentro. Ele escutou vasos quebrando e quando ele entraram lá, viram que tinha manuscritos. Acharam textos de Isaías, acharam muitos textos, alguns que fazem alusão ao Novo Testamento. Foi um grande achado arqueológico há um tempo atrás. Então, assim, aí percebem, olha, estão corroborando os textos que nós temos. Tá bom? Então, isso é preciso dizer. E aí a gente pode ter na nossa mão os textos traduzidos, mas nós temos edições. Aí, são traduções diferentes, tá? Existem várias traduções
e várias edições destas traduções. E aí a tradução ela pode ser feita por um ou por outro tradutor, ou por grupos de tradutores, que geralmente é assim, né? A mais tradicional que nós temos é João Ferreira de Almeida, e aí nós temos Revista e Corrigida, nós temos a tradução da Imprensa Bíblica, que é uma outra tradução, mas é muito parecida com a João Ferreira de Almeida. Aí depois nós vamos tendo outras traduções, NVI, por aí vai. Tá? Então, quando nós falamos de tradução, nós temos traduções que usam termos e conceitos diferentes, formas diferentes de traduzir, mas baseado naquilo que nós chamamos de um texto original, ok? No Velho Testamento, esses textos eram textos que estavam por lá, de profetas, disso, daquilo. Então, assim, não dá para explicar em poucas palavras, mas assim, é um trabalho de séculos, onde se vai juntando. A tradição vai aceitando determinado texto, pega um texto daqui, um texto ali. O livro de Isaías teriam 5 livros, enfim. E aí vão juntando até que eles dizem, ó, esses textos aqui são textos realmente que nós reconhecemos como textos inspirados dos profetas, etc, etc, etc. Bom, no Velho Testamento foi assim, escribas, sacerdotes, profetas, reis, poetas do povo hebreu, enfim, mantiveram registro de sua história, de seu relacionamento com Deus, e aí isso foi se juntando, tá? No Novo Testamento, nós temos os manuscritos. Possivelmente, os manuscritos primeiros teriam sido de cartas de Paulo escritas a algumas pessoas, talvez algumas cartas possam ter se perdido, mas o fato é que Paulo escreve algumas cartas, depois começam a surgir os evangelhos. O primeiro evangelho que surge provavelmente é o de Marcos, só 30 anos depois da morte de Jesus. E aí Mateus e Lucas usam como base Marcos para escrever seus 2 evangelhos, aparentemente é isso que aconteceu. João é um texto posterior, tá bom? O evangelho, estou falando do evangelho. E as cartas, em geral, elas foram acontecendo no calor dos fatos, tá bom? Então a gente precisa ter isso tudo em mente e parar por aqui para a gente degustar isso. Leia a sua apostila, leia até essa parte, né, que diz sobre o Novo Testamento grego, o vocábulo das Escrituras. Aí tem a atividade 2, depois nós vamos voltar falando sobre o cânon das Escrituras e dando luz um pouquinho mais sobre essa questão que pode ser complicada para alguns, tá bom? Espero ter sido o mais claro possível, espero que você veja esse vídeo e possa crescer em conhecimento. E quero deixar um aviso aqui, a gente vai marcar a nossa reunião presencial para a gente tirar as dúvidas e para a gente juntos estudar, tá bom? Mas aí eu coloco no grupo e pergunto a vocês qual seria o melhor dia. Beijo no coração de todos, Deus abençoe, graça e paz.